Dando sequência, então, vamos falar de futuro agora. A gente está falando de passado, agora eu quero trazer futuro para você. Let's say you want to talk about the future. Digamos que você queira falar do futuro, tá bom? Essa é a frase que o professor está dizendo. Está trazendo um novo exemplo, lembra? Então, digamos que você queira falar sobre o futuro. Let's say you want to talk about the future. Vamos lá? Let's listen and repeat. Ó, nós temos aqui, no início da frase, let's terminando com S e say começando com S. O que a gente faz? A gente omite uma dessas letras. Não precisa falar let's say. Você vai juntar e vai ficar, perdão, let's say, let's say, let's say. Ok? Como se fosse uma palavra. Let's say you want to talk about the future. Novamente eu digo, se você quiser informalmente transformar want to para wanna, tudo bem. Você poderia dizer, let's say you wanna talk about the future. No caso, o professor está falando o inglês mais certinho e ele diz, let's say you want to talk about the future. Please, listen and repeat. Let's say you want to talk about the future. Let's say you want to talk about the future. Let's say you want to talk about the future. Muito bom. Ó, aquele esquema, treino, hein? Feche os olhos, escute e repita, como se estivesse cantando a música, tá? Eu não sei se você sabe como formular o futuro em inglês. Nós temos diversos futuros em inglês, tá bom? Diversas formas de se usar o futuro, mas uma delas é chamada de simple future. Por quê? Porque é simples mesmo, o futuro simples. E ele possui um padrão linguístico incrível. A gente vai falar sobre isso aqui agora. A pergunta do aluno é: how do I do that? Né? Como é que eu faço isso? Como é que eu falo sobre o futuro em inglês? Talvez seja essa a pergunta que você esteja fazendo agora. Vamos lá, let's repeat. How do I do that? How do I do that? How do I do that? Muito bom. Então, perguntei, como é que eu faço isso? Aí o professor diz, you follow the language pattern. Você segue o padrão linguístico. É assim. You follow the language pattern. Então, a palavra follow, seguir, ok? Você segue o padrão linguístico e dá tudo certo, tá? Listen and repeat. You follow the language pattern. You follow the language pattern. You follow the language pattern. Ok? Show de bola. E o aluno pergunta, mas como, professor? Como que eu vou seguir padrão linguístico? But how? Né? Como? But how? Ok? Listen and repeat. But how? But how? Lembra da aula passada que a gente pode omitir o som do T? Ao invés de eu dizer but how, eu digo but. Ó, como é que eu engoli o T? But how? But how? Viu? Mais uma vez. But how? Very nice. É isso aí. E aí o professor explica. Como? It's simple. É simples, eu não disse para você? O que você precisa? Sujeito, will e mais um verbo. Só isso. Sujeito, mais essa palavrinha will e mais um verbo. Se você pegar isso, ó, sujeito, o que é um sujeito? Eu sou um sujeito, você é um sujeito, Carlos, João, a Maria, nós, ok? Isso é sujeito. Eu até falei sobre isso também na aula passada. Você pega o sujeito, eu. Vou pegar a palavra trabalhar. Trabalhar em inglês é work, né? O verbo trabalhar. Então eu falo I, futuro. Will, usei o will. Pego o verbo trabalhar, work, e falo que eu vou trabalhar quando? Amanhã. Tomorrow. I will work tomorrow. Olha como é que é simples. Olha como é que é simples. É muito simples. I will work tomorrow. Eu vou trabalhar amanhã. Entendeu? É isso que o professor está dizendo. It's simple. É simples. Sujeito, mais will, mais verbo. Agora, a palavrinha mais em inglês, esse símbolo aqui, em inglês nós pronunciamos plus. Plus. Então o professor diria subject plus
will plus verb, ok? Plus, beleza? Vamos lá, vamos tentar? It's simple. Subject plus will plus verb. It's simple. Subject plus will plus verb. It's simple. Subject plus will plus verb. Ó, o Lincoln comentando aqui, sensacional a metodologia Wave, parabéns ao brother Dutra. Eu agradeço, cara, de coração, agradeço mesmo, fico muito feliz em ajudar. E aí, o professor vai dar o exemplo que eu dei para você. For instance, é a mesma palavra example, tá? For example. Só que ao invés de eu ficar repetindo as mesmas palavras, eu estou trazendo mais vocabulário para você. Lembra que antes eu usei o one para substituir essa palavrinha exemplo? Agora eu trouxe instance, que é o mesmo que exemplo. Então, por exemplo, for instance, I will work tomorrow. Tá vendo? Eu vou trabalhar amanhã. Beleza? Let's try? Então vamos lá. For instance, I will work tomorrow. For instance, I will work tomorrow. For instance, I will work tomorrow. E, gente, você já sai dessa aula. Se você não sabia fazer futuro, você já sai dessa aula fazendo frase com futuro. É simples. Ó, sujeito, will mais verbo. E depois você coloca um complemento. Complemento, no caso aqui, é tomorrow, amanhã. Entendeu? Mas você pode mudar para semana que vem, next week, para o mês que vem, next month. Entende? Só você colocar o complemento depois e trocar o verbo de acordo com aquilo que você vai fazer. Entende? Você vai dirigir amanhã, suponhamos, né? I will drive tomorrow. É simples assim, tá? Simples assim. E aí a pergunta do aluno, para saber se não há variações, é: but what about you, he, she? E os demais sujeitos, né? Porque em português eu diria: eu trabalharei, você trabalhará, nós trabalharemos, vós trabalhareis e eles trabalharão. Não é assim? Esqueci de algum? São várias as variações. E em inglês? É isso que o aluno quer saber. Pô, e em inglês? Tá bom, eu já entendi. Eu mais will mais verbo. Mas e o you, he, o she? Como é que eu faço isso? Tá? E aqui eu trouxe também uma variação de and, que é a variação de e em inglês. Eu poderia perguntar and you, he and she, mas eu trouxe para aumentar o seu nível de vocabulário o what about. O what about funciona também como how about, que foi mencionado na aula passada. How about, what about e and, os três funcionam como e. E o você, o ele, o ela, entendeu? É isso que o aluno está perguntando, tá? Let's try. What about you, he, she? Perceba como nós juntamos o ter com o a, transformando o t em r, ó. What about you, he, she? E perceba também como nós omitimos o T do about. Mais uma vez. What about you, he, she? Viu? Cíntia está dizendo aqui, olha, eu não sabia fazer a frase no futuro. Ótimo, agora já sabe. Já resolveu esse problema na sua vida. E aí, o professor vai dizer assim: it will be the same for everybody. Em outras palavras, vai ser a mesma coisa para todo mundo. Não há variação. Não tem esse negócio. Eu trabalharei, vós trabalhareis, eles trabalharão. Não tem isso. Em inglês é will mais verbo. Acabou. Acabou. Não tem variação. E esse é um padrão linguístico. A gente vai seguir isso para fazer frases no futuro sobre qualquer sujeito, sobre qualquer verbo. Interessante demais, né? É muito fácil.
Novamente, eu repito para você, não há qualquer necessidade de se adentrar na teoria gramatical, porque a gramática do inglês é muito fácil, gente. É muito simples. Eu falei isso na aula passada. O inglês, dentro do mundo linguístico, é entendido como língua primitiva, de tão simples que é. O que a gente precisa fazer é aprender falando, aprender fazendo. Entende? De forma prática, de forma realística, de forma funcional. Você tem que sair de uma aula de inglês podendo utilizar aquilo que você aprendeu naquela aula na mesma hora. É isso que a gente faz dentro da Wave Menção Linguística. Então, lembre-se, para futuro, é a mesma coisa para todo mundo. Todo mundo. It will be the same for everybody. Vamos lá? Let's repeat. Listen and repeat. It will be the same for everybody. It will be the same for everybody. It will be the same for everybody. Olha, Leozinho trouxe mais uma dúvida aqui muito interessante. E como que pergunta no futuro? Quero fazer uma pergunta. Você vai, sei lá, você vai jogar bola amanhã, né? Como é que eu faço isso? Eu inverto o will com o sujeito. É só isso. Eu pego o will e jogo na frente do I. Ó, quero fazer uma pergunta dessa mesma frase que está aqui na tela. I will work tomorrow. Como é que eu faço a pergunta? Will I, ó, e como o will termina com o som de consoante, letra L, e I começa com som de vogal, o que eu faço? Eu junto, né? Will I, tá vendo? Will I work tomorrow? Will I work tomorrow? Quero falar de você. Se você vai trabalhar amanhã, will you work tomorrow? Percebeu? É muito fácil, só joga o will na frente. E para fazer a negativa, vamos emendar logo e já vamos falar sobre a negativa. Mete um not lá, pô. Se é negativa, tem que ter not. Então eu digo, I will not work tomorrow. Na verdade, eu vou trabalhar amanhã. Eu não vou viajar amanhã, então eu digo, I will not travel tomorrow. Entendeu? I will not travel tomorrow. É só colocar o not e você já faz a negativa. Existem formas contratas. Eu posso unificar isso para ficar ainda mais rápido? Posso. Se eu quiser contrair I will, eu coloco um apóstrofe LL. Ao invés de utilizar a palavra will, eu coloco I, apóstrofe LL. Se for para você, eu digo you, apóstrofe LL. É a mesma coisa para todo mundo. E aí a pronúncia fica I'll work tomorrow. You'll work tomorrow. He'll work tomorrow. Porque eu estou usando o apóstrofe LL, a forma contrata. E na negativa, posso fazer isso? Posso. Eu junto will com not, vira won't. E aí eu falo, I won't travel tomorrow. Entendeu? Isso é para facilitar, para a gente ganhar tempo. É o que a gente faz em português o tempo todo. Ninguém fica falando pausadamente as coisas. Eu vou jogar bola amanhã. Fala sério. Ninguém fala assim. A gente fala juntando. Eu vou jogar bola amanhã. Eu vou jogar bola amanhã. Em inglês é a mesma coisa, tá? Time is money, dizem, né? Se tempo é dinheiro e a gente precisa acelerar, então, quanto mais rápido a gente falar, melhor. Tá? Deixa-me ver se temos mais alguma pergunta. E aí, a Júlia está perguntando, na terceira pessoa não utiliza o S? Não, Júlia, é a mesma coisa para todo mundo. É tudo work. I will work, you will work, he will work, she will work. Não tem variação. É tudo a mesma coisa. A mesma coisa. E aí eu repito, aprendeu uma vez hoje, aprendeu para o resto da sua vida. Né? Porque não tem variação alguma, tá vendo? Não existem variações. É só sujeito, will mais verbo. E aí você coloca o complemento que você quiser. Show de bola? Aí, ó, Dani dizendo, muito bom, amei essa aula, né? She will work tomorrow, disse aqui a Maria. Exatamente, she will work tomorrow. Essa frase está perfeita. E aí, o aluno, né, assim como vocês, disse, now that's cool. E aqui nós temos uma espécie de uma gíria, né, que é a palavra maneiro em inglês. Maneiro, bacana, legal, que é a palavra cool, ok? E aí o aluno está dizendo, pô, isso aí é maneiro. Tá bom? Isso aí é legal. E ele utiliza essa palavrinha now, que é a palavra agora, mas não no sentido de agora.
Novamente eu repito, como falei anteriormente, é uma expressão. Então, quando ele diz, now that's cool, ele está dizendo, pô, isso é massa, isso é legal, isso é maneiro. Beleza? Vamos lá, let's repeat. Now that's cool. Now that's cool. Now that's cool. Aí, se você achou que o padrão linguístico do inglês para futuro funcionou bem para você, é bem simples, fácil e pode ser utilizado já a partir de agora, escreve aí, now that's cool, já utiliza aí a expressão, tá? Deixa-me ver aqui. Geraldo Magela, então compartilhando receitas é Geraldo Magela, pessoal. Geraldo, tá perguntando, né? Poderia mandar atividade, eu imprimo para fazer e resolver, eu não sei nada? Sim, Geraldo. Se você ainda não está participando da imersão Inglês Fluent Wave, que acontece dentro de grupos no WhatsApp, tá? Você precisa acessar o site waveidiomas.com e aí você vai preencher o seu cadastro e aguardar que eu mando o convite para você entrar no grupo, tá bom? Só que o PDF dessa aula, isso aqui que você está solicitando para mim, é enviado exclusivamente lá no grupo, nos grupos da imersão. Então você precisa fazer parte da imersão para receber. Show? Se você ainda não faz, acesse. É grátis, beleza? É grátis. Então acessa waveidiomas.com, tá aqui na tela. Eu vou deixar aqui depois no finalzinho da aula mais uma vez para você. E aí você vai receber uma mensagem diretamente minha. Se você quiser mandar uma mensagem no meu WhatsApp, também pode. Também está aparecendo aqui na tela, ó. Código de área 32 98810 3208 e eu passo para você, coloco você dentro de um dos grupos da imersão e aí você terá todo esse conteúdo e muito mais que é entregue exclusivamente dentro da imersão. Show? Aí, várias pessoas dizendo, now that's cool, that's cool, that's cool. Massa. E aí o professor, né, ele finaliza dizendo, language patterns help you learn English much faster. E é verdade. Eu trouxe apenas 2 exemplos de language patterns para vocês. O exemplo do futuro, dentro de uma estrutura gramatical, e o exemplo da pronúncia das letras EA em algumas palavras e também das exceções em outras palavras. Mas eu prometo que amanhã eu vou enviar para vocês um vídeo falando sobre language patterns, tá bom? Entregando mais language patterns para vocês resolverem essa questão aí com muitas outras palavras, porque aprender uma vez, você pode colocar isso em prática para tudo, né? Então, todas as vezes que você vê agora uma palavra escrita com EA, a primeira opção é com I, a pronúncia de I, como no speak. E se você cometeu algum erro, não tem problema, você aprende. Tudo bem, essa aqui é uma exceção, tá bom? Vamos repetir essa última frase? Então vamos lá. Language patterns help you learn English much faster.